Nesta aula nós vamos falar sobre a preparação do intercessor. É tão importante que nós estamos em forma, espiritualmente falando. Quando eu falo de estar em forma, estou a falar de preparação. É como qualquer atleta, quando prepara para qualquer evento, gasta horas na musculação, na preparação, nas corridas, mas também vigia muito sobre a própria dieta, o tempo de dormir, as outras atividades da sua vida, porque tudo é concentrado em atingir o alvo, ganhar o prémio. E o intercessor também tem que estar espiritualmente em forma. Provérbios, capítulo 4, começando em versículo 20, diz o seguinte. Eu quero que nós focamos nisso porque é tão importante. É uma chave para a preparação. Diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Essa fala sobre o indivíduo que querem ser usado por Deus, mas tem que ser bem preparado, tem que inclinar o seu coração, tem que comer bem, coma a palavra de Deus, medita sobre ela dia após dia, dia e noite. Em Provérbios 23, 7 diz que como imaginou na sua alma, assim é. Então fala sobre os nossos pensamentos. Pensa bem, porque não vai além dos teus pensamentos. Tem que ter os teus pensamentos transformados pela palavra de Deus. Por isso nós entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo, como que diz em Romanos 12, versículos 1 e 2. Aquele processo de entrega diariamente sobre o seu altar, meditar sobre a palavra de Deus para limpar aquele filtro da nossa mente, limpar a nossa mente para ver pensamentos segundo os pensamentos de Deus. Que nós podemos ser usados por Deus, porque Deus, quando nós oramos, quando nós intercedemos, Deus ilumina a nossa mente para que as palavras que procedem da nossa boca sejam conforme da sua vontade. Essa é tão importante. Por isso, a nossa mente tem que ser bem limpa, cheia da palavra de Deus. E depois, em Provérbios 18, versículo 21, diz que que morte e a vida está no poder da língua. Então, a nossa língua tem que também estar em forma, né? Tem que ter saúde. Temos que saber a importância das nossas palavras, que nós falamos vida, que nós falamos saúde, que nós falamos coisas positivas, que nós falamos a palavra de Deus, que é aquela espada de dois gumes que sai da nossa própria boca. Então, para estar em forma, nós temos que vigiar sobre aquilo que entra, aquilo que passa na nossa mente. A nosso alimento, eu não estou a falar da área física, estou a falar da parte espiritual, que nós nos alimentamos com a palavra de Deus, que nós meditamos na palavra dia e noite e que nós falamos a palavra, porque Deus quer usar-nos poderosamente em oração e a nossa oração tem que estar em acordo com a sua própria palavra. A nossa palavra também não é algo mágico que é somente citar versículos pensando que essa é suficiente. Não é algo mágico, não é uma fórmula que nós fazemos, não. Porque tem a ver com não somente aquilo que está em nós, mas a nosso conteúdo. Se estamos a ser cumpridores da palavra ou não. Não podemos falar uma coisa e fazer outra. Não. Tem que ser íntegra. Tem que ser a nossa vida, estilo de vida, tem que estar em acordo também com a palavra de Deus. Ser cumpridores. Como Tiago 1:22, não somente ouvintes, mas cumpridores, praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus
opera poderosamente para quem que vive pela sua palavra. Não é? Tem que estar em sintonia. Em fazer isso, como fazer isso é estabelecer prioridades. Nós colocamos a palavra acima da nossa lógica, acima do nosso raciocínio. A palavra sempre tem razão. Se não entende a palavra, então melhor dizer eu não entendo, em vez de dizer eu não concordo com isso. Não é? Porque se nós estabelecemos para nós mesmos o que é verdade, então estamos a reduzir a verdade para somente a nossa própria opinião. Torna-se relativo e não absoluta. Mas a palavra de Deus é absoluta. Vem do coração de Deus, vem dos pensamentos de Deus e está sempre certo. E se nós não concordarmos, então quem está errado somos nós, mas não a palavra de Deus. Estabelecer isso como prioridade, estabelecer isso como aquele absoluto na tua própria vida. Tudo é julgado pela palavra, tudo é avaliado pela palavra de Deus. O que a palavra diz deve ser a nossa preocupação, para que a nossa oração seja no acordo com a palavra de Deus e não somente aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso. Estabelecer aquela prioridade também é a forma de dobrar os joelhos do nosso coração, dobrar a nossa vontade, dizendo, Senhor, a tua vontade mais do que a minha. Essa é aquela cruz que nós temos que levar diariamente. É o cruzamento de vontades, não a minha, mas a tua, não é? A tua, não a minha. É a cruz que nós levamos dia após dia. Qual é a característica de um intercessor que está em forma? Eu tenho uma lista de várias, eu espero que vocês podem acompanhar isso e aplicar isso na tua própria vida. Primeiro é o amor. O amor para Deus, o amor para o povo de Deus, para o mundo, que nós vivemos, porque fé opera por amor. Quando nós amamos as pessoas, amamos a igreja, amamos a nação, então estamos em condições para interceder por eles. Porque intercessão, como que eu já tenho dito, é uma identificação. É dizer, é calçar o sapato de outra pessoa. Então Deus quer que nós façamos isso motivado por amor. Compaixão é tão importante. Tantas vezes nós encontramos essa frase na Bíblia, em que Jesus foi movido de grande compaixão. Ser movido de compaixão foi a motivação que ele tinha para curar pessoas, para ajudar, para ressuscitar os mortos. É através daquela compaixão, sentir aquilo que as outras pessoas sentem. Não ser indiferente, não virar as costas, não dizer eu não tenho tempo para isso. Mas eu não identifico com essa pessoa. Não. Compaixão leva-nos de nos sujar nos problemas dos outros e fazer algo que faz a diferença. Outro aspecto do intercessor é a perseverança. Perseverança é tão importante, não é algo inativo, é ação, é continuar sem parar. É aquela não amar a nossa vida até a morte, essa perseverança, aquela dedicação em que nós não desistimos. É uma qualidade tão importante para o intercessor. Nós vivemos numa sociedade de micro-ondas em que queremos tudo rapidíssimo, mas muitas coisas não acontecem um dia para o outro, mas requer perseverança. E essa é repetido nas Escrituras, não é? Que essa requer perseverança dos santos. Não é? Essa frase vem vez após vezes na Bíblia, porque às vezes as coisas não acontecem quando nós queremos, mas nós queremos ficar assim, na brecha, no mesmo.
Outra área que é muito importante, a área da ousadia. Ousadia nós às vezes confundimos com ser extrovertido, e muita gente não tem esse tipo de personalidade. Mas ousadia é mais tomar a iniciativa. E não ter medo. Porque medo não é ser introvertido. Medo nos paralisa. Então temos que vencer o medo em qualquer situação. Ser usado em tomar a iniciativa. E é muito importante essa característica do intercessor. Outra é estar debaixo da autoridade. Estar sujeito às autoridades que Deus tem estabelecido na nossa própria vida. Quando nós somos rebeldes ou independentes na nossa maneira de ser e que não prestamos contas a ninguém, nós entramos numa área muito delicada em que o inimigo mete a pata, em que o inimigo encontra argumento. Porque toda a autoridade foi dada por Deus, foi estabelecida por Deus e para a nossa própria proteção. Então, a pessoa que é um intercessor tem que vigiar sobre essa área. Não pode ser uma pessoa independente. Tem que ser uma pessoa submissa. Outra área que é importante é fazer parte de uma igreja local. Essa também faz parte daquela característica de ser submisso. É porque a igreja local é a parte visível do seu corpo. A igreja universal, a igreja, o corpo de Cristo basicamente invisível, porque inclui todos que acreditam e que são nascidos de novo. Mas a igreja local é a manifestação aqui na Terra do invisível. Não é? É o visível do invisível. É a manifestação. Essa é em Efésios 3:10 fala sobre isso. E o corpo de Cristo é algo que tem membros que são ligados uns com os outros. Então, temos que encontrar a nossa ligação, a nossa parte do corpo de Cristo e ser fiel. Hebreus 10, versículo 25, diz: não deixa a congregar. Não, como algumas pessoas que preferem ficar somente em casa, têm abandonado aquele facto de importância de congregar. Em dias de hoje, pela internet e tudo, muitos acham que não é necessário, mas é necessário, porque a comunhão é onde aquele cacho, onde há a unção, há a bênção. Quando 2 ou 3 são reunidos juntos, não é somente pela internet, mas são juntos, fisicamente. Quando nós comungamos, quando nós estamos juntos, Deus está presente no nosso meio. Ser membro da igreja local é tão importante se nós vamos ser um intercessor com eficácia. Outra coisa, e tem a ver com estabelecer prioridades, é não ter uma agenda pessoal, escondido, ou pecado secreto. Nós temos que andar na luz como Ele na luz está, como diz em 1 João 1:7. Porque neste ambiente de luz nós temos comunhão, nós temos abertura, temos transparência, nós temos aquele ambiente em que Deus move, Deus fala, Deus opera e aquela base da união. Não podemos ter uma outra agenda ou ter ambições pessoais e usar pessoas só para a nossa própria importância ou subida da escala, ou coisa assim, não. Há muitas formas que nós podemos estragar a união e essa causa que a nossa intercessão seja ineficaz. Temos que vigiar sobre essa área de não ter uma agenda escondida. Cheio do poder de Deus. Essa é algo, né? Mesmo quando eles nomearam os diáconos, era uma qualificação para um diácono ser cheio do Espírito Santo. Cheio do poder de Deus, mesmo para servir, uma coisa prática, fazer coisas práticas, mas muito mais para o intercessor. E ser aquele intercessor cheio do poder de Deus.
E depois aquela outra que eu quero frisar antes que nós continuamos. E ter aquela capacidade de sentir dores de parto. Eu sei que para muitos homens chorar não é fácil, porque a nossa sociedade condiciona-nos para guardar as nossas emoções e não sentir coisas. Mas Jesus chorou, Jesus sentiu, houve dores de parto, em intercessão. Nós temos isso em 2 Coríntios 4:18, em Gálatas 4:19, fala sobre essas dores de parto quando nós estamos a orar. É importante ser movido, não ser indiferente, não ser frio, não ser assim cauterizado, não guarda, porque não estás a impressionar ninguém. Estamos a ser somente usados por Deus, estamos a deixar que Deus ministra e ora através de nós. Intercessão é tão importante e o intercessor é aquele vaso, aquele meio em que as palavras do Senhor são oradas com eficácia. Eu quero falar muito mais sobre essa área, mas nós vamos continuar nas outras sessões, nós vamos desenvolver esse tema mais. Mas é tão importante que nós vigiamos sobre a nossa saúde espiritual e ficar em forma para ser o intercessor que Deus quer. Deus te abençoe.